irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluias. Vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração pela vida do pastor Paulo Damasceno, que é o canal de bênção para as nossas vidas. Quem aqui gosta de trabalhar para Jesus, levanta a mão. Irmão Eribaldo, você vai orar pelo pastor. Você gosta de trabalhar para Jesus? Vem trabalhar para Jesus. Hoje nós estamos em casa, irmão Eribaldo. Infelizmente não tem nenhum visitante, né? Então, vamos colocar o povo para trabalhar, né? Está em casa, né? Amém? Quantos conhecem o irmão Eribaldo? Quantos amam o irmão Eribaldo? Pense um homem do abraço carinhoso. A paz do Senhor a todos. Você desculpa aí de eu não poder falar muito bem, que sou meio novo aqui ainda, mas eu peço de coração que vai dar um culto para nós, com a graça de Deus, um culto muito bom, que Deus vai abençoar nós todos e está abençoando cada dia mais, que Deus é muito bom, maravilhoso e poderoso, viu, gente? A paz do Senhor a todos vocês, tá bom? Deus abençoe. Obrigado. Glória a Deus. Graça e paz, queridos, amém? Quantos estão felizes na presença do Senhor? Meus amados, vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 4. Evangelho de Mateus capítulo 4. Vamos ler a palavra do Senhor, diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas tuas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém. Pode sentar, queridos. Meus queridos, estamos no
quarto dia desse seminário sobre batalha espiritual. Já falamos aqui sobre a importância de buscarmos a Deus, termos uma vida de devocional, para que possamos então estar prontos para a intercessão. Já falamos sobre uma das artimanhas de Satanás, das astutas ciladas, que é a divisão, a discórdia, que o inimigo usa essa semente para poder dividir e destruir, porque ele sabe que uma casa dividida não pode subsistir. Falamos na última terça-feira sobre o poder da intercessão no mundo espiritual, principalmente quando existem pessoas que não são cristãs, que não são propriedades de Deus. Então, se elas não são propriedades de Deus, automaticamente são propriedades do inimigo, e que existe uma batalha espiritual na mente dessa pessoa, e que nós, como intercessores em oração no mundo espiritual, temos influência para neutralizar a ação dos demônios na vida de uma pessoa, através do poder da oração. E hoje eu queria falar sobre um outro tipo de batalha, um outro tipo de ação que o inimigo usa, para querer nos tirar da presença de Deus e para destruir a nossa vida. Porque o intuito de Satanás, eu vou sempre repetir isso para ficar bem gravado. O intuito de Satanás é levar quantos ele puder para o inferno, inclusive a mim e a você. Esse é o intuito de Satanás. Só que para que ele possa, olha só, existe um processo. Para que ele possa levar alguém para o inferno, ele primeiro precisa fazer essa pessoa sair da igreja, fazer essa pessoa ela desistir do evangelho, desistir de seguir a Cristo. E para que ele possa fazer essa pessoa desistir do evangelho, ele precisa fazer uma outra coisa, que é fazer essa pessoa pecar. Porque a palavra de Deus diz em Isaías, capítulo 59, versículos 1 e 2, fala assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que ele não vos ouça. Então o pecado, quando eu falo do pecado, eu falo da prática do pecado, eu falo de uma vida de pecado. A prática do pecado nos faz uma separação entre nós e Deus, faz com que o Espírito Santo saia de nós, ele se entristeça. E se nós não nos arrependermos do pecado, quando praticamos ele, se não houver arrependimento, o Espírito Santo nos deixa. Por isso que Davi, quando ele pecou, ele foi lá, você conhece a história, né? Ele foi lá, cometeu um adultério, né? Ele adulterou com Batseba, e aí ele ficou sabendo que ela estava grávida. E aí o que ele fez? Ele falou: nossa, o marido dela está lá na guerra, então vou mandar chamar Urias. Esse foi o intuito dele, vou mandar chamar Urias. Urias, vou dar um descanso para ele, tudo de forma muito maquiavélica, né? Muito maquinada ali. Não, vou mandar Urias ir para casa descansar, ele vai ter relações sexuais com a esposa, e aí o filho vai ser dele, ninguém vai desconfiar de nada. E aí ele manda chamar Urias, marido de Batseba, soldado dele, e fala para Urias assim: olha, Urias, eu sei que a batalha tá pegando fogo lá, então eu resolvi te dar um descanso. Como você é um bom soldado, resolvi dar um descanso para você. Vai para sua casa, fica lá com a sua esposa, descansa lá uma semana, depois você volta para a batalha.
E aí, para surpresa de Davi, quando foi no dia seguinte, avisaram Davi: olha, Urias está aí na frente do palácio. Mas está fazendo o quê? Não, está plantando guarda aí na frente. E aí Davi foi lá e disse: o que você está fazendo aí, rapaz? Não, como que eu posso descansar sabendo que o meu povo está em batalha? Não vou descansar não. Se é para mim ficar aqui, eu vou ficar aqui de prontidão. E aí Davi não teve outra estratégia que não fosse mandar uma carta para Joabe, o capitão do exército, dizendo assim: coloque Urias na frente da batalha, porque é a forma mais provável de que ele morra. E Davi fez tudo aquilo por debaixo dos panos, pensando que ninguém estava vendo, mas tinha alguém, tem alguém que vê tudo. E aí Deus falou: Natan, conta lá uma historinha para Davi. Ele gosta de ouvir história, conta uma historinha para ele lá. E aí quando Natan chegou, disse: rei, vou te contar uma história. Um homem tinha muitas ovelhas, muito gado. E de repente chegou um amigo na casa dele, e ele foi e pegou uma ovelha de um homem que só tinha uma, e matou essa ovelha para servir o amigo que tinha chegado na casa dele. O que a gente faz com esse homem? E aí Davi deu um pulo e disse: não, esse homem tem que matar ele. Mata ele. Sentença de morte. Aí Natan falou: esse homem é tu, porque você tinha todas as moças do reino que você quisesse, mas você escolheu ter uma mulher casada, e agora você está em pecado. Naquele momento Davi se arrependeu. Davi poderia simplesmente falar assim: o quê? Eu sou rei, você é profeta, manda matar o Natan aqui, manda... E acabou, ninguém mais vai saber dessa história. Mas naquele momento Davi se arrependeu do seu pecado. E ele escreveu nesse momento de arrependimento o Salmo 51. Foi escrito por Davi justamente nesse momento de arrependimento. E ele fala assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito inabalável. Não retires de mim o teu espírito, e não me lances fora da tua presença. Em oração ele fala. Ele sentiu o peso do pecado. E ele sabia que o Espírito Santo não estava mais sobre ele. Então por isso ele ora dizendo: não retires de mim o teu espírito, e não me lances fora da tua presença. Então a estratégia de Satanás é, primeiro, fazer com que nós pequemos. Segundo, tentar gerar em nós o endurecimento para que a gente não se arrependa, para que a gente não sinta a dor do pecado. Porque, você quer ver uma coisa? Tem uma analogia bem interessante, que é o seguinte: o que pesa mais? O que pesa mais? 20 litros de água ou 1000 litros de água? O que pesa mais? O que você acha? 20 litros de água ou 1000 litros de água? O que pesa mais, gente? Hã? Depende. Sabe por quê? Vou explicar para você. Se você tem uma piscina com 1000 litros de água, e você pega um balde e vai tirar 20 litros, vai pesar ou não vai pesar? Vai pesar. Você vai sentir peso daqueles 20 litros. Só que se você mergulhar naquela piscina, vai pesar ou vai ficar leve? Vai ficar leve, porque você está mergulhado. O pecado, ele é da mesma forma. Quando você comete um pecado, quando você peca contra Deus, a primeira coisa que a gente precisa sentir é a dor do pecado. É o arrependimento do pecado. Senhor, eu pequei. Eu não sei se você já passou por isso, de você pecar e depois você sentir um peso.
Você sentia um vazio dentro de você por causa do pecado. Aquele peso do pecado sobre você. Você fala, Senhor, me perdoa. Agora, tem pessoas que elas começam a pecar. E elas vão pecando. E daqui a pouco elas não se arrependem. E elas não abandonam aquela prática. E elas vão pecando. Daqui a pouco ela não sente mais a dor. Ela mergulhou na piscina. Ela não sente mais o arrependimento. Para ela é algo comum. Para ela aquele pecado se tornou comum. Para ela aquele pecado virou algo normal. Não existe mais o arrependimento. Então a primeira coisa, quer que você grave isso. Primeira coisa que o diabo vai tentar fazer é fazer você pecar. Segundo, ele vai tentar fazer você pecar mais vezes, para que haja o endurecimento e não haja arrependimento. Depois que a pessoa começa a pecar, a prática do pecado, o terceiro passo é ela simplesmente desistir. E quando ela desiste, o diabo vai lutar para levar ela para o inferno. Ficou claro isso, irmãos? Ficou claro isso? Eu tenho uma preocupação muito grande. Será que eu estou falando, vocês estão entendendo? O que o diabo fez com Jesus? O diabo tentou Jesus. Ele queria fazer Jesus pecar. Você entende? Aí eu te pergunto, Jesus podia pecar? Sim ou não? Sim. Jesus ele não estava imune ao pecado. Porque senão, que lógica teria o diabo tentar ele? Se Jesus não pudesse pecar, ele poderia pecar. Por isso o diabo foi tentá-lo. A finalidade do diabo era fazer Jesus desistir da cruz. Muita gente fala, não, o diabo matou Jesus na cruz. Já viu aquela história? Não, o diabo matou Jesus na cruz. E aí os demônios estavam em festa. Matamos, conseguimos. De repente Jesus vem entrando no inferno. Não, irmão. O diabo não queria matar Jesus na cruz. Ao contrário. O diabo queria que Jesus desistisse da sua missão. Jesus queria que... Eu vou mostrar isso para você aqui na palavra. O intuito de Satanás era fazer Jesus desistir da cruz. Porque o diabo sabia que a morte de Jesus na cruz era a derrota de Satanás. E a vitória da igreja. Então a primeira coisa que o diabo fez, a Bíblia diz que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. O Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para a tentação. Primeira coisa que eu quero que você entenda é que nós, cristãos, vamos ser tentados até o fim da nossa vida. Nós seremos testados, sofreremos essa batalha espiritual até o fim da nossa vida. Martinho Lutero dizia o seguinte: eu pensei que o meu velho homem ia morrer nas águas do batismo, mas descobri que o miserável sabia nadar. É interessante que é o seguinte, a primeira coisa que o diabo usou para tentar Jesus foi a sua necessidade física, fome. A primeira arma, a primeira situação que o diabo usou para tentar Jesus foi a própria necessidade física de Jesus. Foi a primeira coisa. Se tu és o Filho de Deus,
manda que estas pedras se transformem em pães. Porque Jesus estava 40 dias sem comer. Então Jesus estava com fome. E o diabo sabia que Jesus estava com fome. Então ele vai tentar Jesus usando a necessidade fisiológica de Jesus para tentá-lo. Então eu queria explicar para você o seguinte: uma das coisas que o diabo vai usar para querer fazer você pecar, para querer me fazer pecar, são as nossas próprias necessidades físicas. É a nossa natureza. A nossa natureza. Por isso que Tiago falou, em Tiago capítulo 1, dizendo assim: ninguém quando for tentado diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas quando somos tentados, somos seduzidos, atraídos pela nossa própria concupiscência, ou seja, pelo nosso próprio desejo. E o pecado, uma vez sendo consumado, gera a morte. Você entendeu isso? Ninguém, quando for tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas quando nós somos tentados, somos seduzidos, atraídos, enganados pelo nosso próprio desejo. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda é o seguinte: não é pecado sentir vontade de pecar. Vou repetir isso aqui. Não é pecado sentir vontade de pecar. Fale para a pessoa do seu lado, fala para ela, não é pecado sentir vontade de pecar. Fala para ela. Estou vendo vocês assim meio quieto, meio... Não, vou agitar esse pessoal, peraí. Não é pecado sentir vontade de pecar. A pessoa, ela veio do mundo. Lá do mundo, ela gostava de tomar uma. Uma não. Duas. Duas não. 3. E agora ela veio para Jesus. Aí ela está assistindo televisão. Aí passa a propaganda da Itaipava. Aí ele olha para o comercial, a garrafa chega a estar suando. A boca dele enche de água. Ele até sente o gosto na boca. Não é pecado sentir vontade de pecar. O pecado é ceder à vontade. O pecado é você ceder à vontade. É você ir lá e fazer. Quando nós estamos com vontade de pecar, entenda, isso é algo natural, porém, é uma arma que o diabo vai usar para fazer você pecar. Suas necessidades naturais. É pecado, olha só, é pecado sentir fome? Sim ou não? Não. É uma necessidade natural, sim ou não? Agora, é pecado você comer ao ponto de passar mal? Entende? Você não está mais com fome. Você já se saciou. Mas a sua vontade, a sua carne, sua natureza fala para você mais. A pessoa termina e fala: meu Deus do céu, Jesus, eu vou morrer. Ai, Senhor, estou passando mal.
Dá um eparema aí. Entende? Então o diabo vai usar as nossas necessidades fisiológicas, naturais, para querer nos fazer pecar. Para querer nos fazer pecar. Nenhum adultério começou no dia em que ele foi consumado. Nenhum pecado sexual de fornicação, que é o ato sexual fora do casamento, começou no ato da sexualidade. Começou, na tentação. Na tentação. Às vezes na troca de olhar, às vezes no sorriso, depois na troca de mensagens, depois no envolvimento emocional, depois vem para a mente e a pessoa começa a fantasiar na mente, a pessoa começa a visualizar o pecado, para depois, enquanto está na mente, enquanto está na fase da tentação, não é pecado. Apesar que Jesus disse assim, que se um homem cobiçar uma mulher, olhar para uma mulher com cobiça, no seu coração, já cometeu adultério com ela. No seu coração. Só que o pecado só gera a morte depois que é consumado. Então o diabo ele vai usar as nossas necessidades fisiológicas para querer nos fazer pecar. Para querer nos fazer pecar. Então quando você estiver em tentação, escute isso. Quando você estiver em tentação, pastor, o que eu faço quando eu estiver em tentação? O que eu faço quando a minha carne pedir? Quando o meu eu gritar e quiser pecar, o que eu faço? Existem 3 armas. 3 armas para mortificar a nossa carne. Primeiro, oração. Oração. Posso falar uma coisa para você? Eu não estou aqui para vestir uma capa de Superman. Eu já chorei, ajoelhado, chorei, pedindo a Deus para não deixar eu pecar. Eu já chorei ao pé da minha cama, dizendo: Deus, eu não quero pecar, me ajuda. A minha carne gritava. E eu estava ajoelhado chorando: Senhor, não deixa eu pecar, eu não quero pecar. Oração. Quando você está em oração, eu vou falar para você. Eu sou uma pessoa que, acho que dá para perceber, né? Eu não tenho um padrão de beleza, né? Padrão de beleza estabelecido. Eu sou um homem que Jesus, por graça e misericórdia de Deus, pingou um colírio assim do céu no olho da minha esposa. Aí ela ficou meio cega assim, né? Falou: sim. Isso por um lado é bom. Porque eu não passo certo tipo de tentação, né? Não passo por certo. Eu sou uma pessoa que sou muito. Passo por certo tipo de. Enfim, de tentação. As pessoas falam: não, me respeite, sabe que eu sou pastor. Mas um dia,
teve uma mulher enviada de Satanás que começou a me mandar mensagens. E é interessante, justamente na época eu estava em crise conjugal. Estava em crise com a esposa. E aí, parece que o diabo, parece não, né? O diabo sabe. E a mulher mandava mensagem e falava, eu quero você. Eu falava, você tá louca? Eu falava, tô louca mesmo. É o cão, vou levantar a mão, vai manifestar. E aí, irmão, você acha que o diabo vai mandar a bruxa do 71? Só que é o seguinte, olha só. O diabo ele vai trabalhar aqui, ó. Aqui é o campo de batalha. Já viu aqueles desenhos que tem um anjinho e o diabinho? E o diabinho falava assim, rapaz, quando que você vai ter uma oportunidade dessa na sua vida de novo? Quando? Quando, irmão Luiz? Quando que na sua vida você vai ter outra oportunidade dessa? Não, mas o negócio era o seguinte, a proposta era o seguinte, larga a sua família. A proposta era essa. Larga a sua família. Eu estou aqui. Estou aqui porque der e vier. E o diabo falava no meu ouvido, na minha mente. Irmão, e eu ajoelhei. E chorei. E disse, Deus, eu não quero pecar. Eu disse, Deus, eu não quero pecar, eu não vou pecar. Irmão, e eu chorei. Quando eu levantei da cama, irmão, quando eu levantei da oração, eu falei, Satanás, você está pensando que eu vou entrar para a estatística? Mais um pastor que caiu, mais um pastor que abandonou a família, mas não vou, não, você não vai não. Eu falei assim, minha filha, é o seguinte, estou bloqueando você de todas as minhas redes sociais. Por favor, não me procure. Esqueça que eu existo. E ó, vai para lá, Satanás. O diabo ele vai te tentar nas suas necessidades fisiológicas. Mas pastor, não sei se você já se fez essa pergunta. Que pecado Jesus estaria cometendo se ele estivesse transformando as pedras em pães? Que pecado ele faria? Imagina, Jesus, tá bom, Satanás, vou te provar que eu sou filho de Deus. Tá aqui, ó. Pão. Olha só. Jesus, como ele era 100% Deus e 100% homem, como Deus, ele podia transformar aquelas pedras em pães, sim ou não? Sim. Só um pensamento dele já transformaria. Só que Jesus não podia usar os seus atributos divinos em benefício próprio. Imagina, Jesus transformou as pedras em pães, aí o diabo ia falar, muito fácil. Quem me garante que lá na cruz, quando você estiver pregado lá, você não vai usar os seus poderes divinos e vai se abster da dor? Quem me garante? Ou seja, se Jesus usasse os seus atributos divinos para transformar as pedras em pães, para seu benefício próprio, a missão estaria abortada. Jesus não podia usar os seus atributos divinos para benefício próprio. Porque ele tinha que, como homem,
passar por todo o processo, sentir fome, cansaço, sede, sono, dor, medo, porque Jesus disse: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele disse: a minha alma está angustiada até a morte. Ele tinha que passar todo o processo. Ele não poderia usar seus atributos divinos para benefício próprio. Depois, o diabo transporta Jesus até Jerusalém. Coloca Jesus no pináculo do templo. No pináculo do templo. Na parte mais alta da cidade. E fala para ele assim: lança-te daqui abaixo. Lança-te daqui abaixo. Porque está escrito que ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, para que eles te guardem todos os teus caminhos. Eu quero que você preste atenção nessa frase: lança-te daqui abaixo. Lança-te daqui abaixo. Uma das maiores batalhas espirituais que o diabo está usando nos dias de hoje. Lança-te daqui abaixo. A pessoa foi lá, brigou com a mulher e tá, discutiu. Ele sai de lá e o diabo fala: lança-te daqui abaixo. Se joga na frente desse carro. Toma esse monte de remédio. Acaba com tudo. Acaba com a sua vida. Olha a frase de Satanás: lança-te daqui abaixo. Vai, tu não é o filho de Deus? Pula daqui. Uma irmã mandou uma mensagem no grupo que eu faço parte, de um pastor, semana passada, em Volta Redonda. Foto do pastor no púlpito ministrando, e a legenda dizia o seguinte: pastor, aí tem o nome dele, não lembro, de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Na última sexta-feira, acho que foi domingo essa mensagem, teve um surto psicossomático. Pegou o carro, saiu, deixou o celular em casa e antes de sair desabilitou todos os aplicativos de redes sociais, inclusive o WhatsApp. Está desaparecido. E aí depois essa irmã me mandou uma mensagem no privado. Falou para mim: pastor, desculpa eu ter mandado mensagem lá no grupo e tal. Eu falei: não, mas tudo bem. Ela disse assim: acabei de confirmar a informação. E realmente foi suicídio. Um outro grupo que eu participo, mandaram uma foto de um senhor cheio de hematoma, com alguns catéteres no nariz, e a legenda dizia: presbítero de Taubaté tentou suicídio. Está internado na Santa Casa, no hospital Taubaté, assim. Ah, querido, parece quando fala assim: é setembro amarelo. Aí o diabo fala: agora que eu vou agir. O diabo fala assim: agora. Ei, Jesus também foi tentado. Lança-te daqui abaixo. Eu falei da arma da oração, mas existe uma arma, que é a arma que Jesus usou, a arma da palavra. A arma da palavra. Satanás, está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Não existe nada no universo
Não existe nada mais importante nessa vida do que passar a eternidade com Deus. Meu irmão, o homem que tinha todo o direito na Bíblia, todo o direito, se ele tirasse a vida dele, todo mundo ia falar, não, aí até dá para entender. Não, até dá para entender. Perdeu os 10 filhos, até dá para entender. Perdeu tudo que ele tinha juntado, o patrimônio de uma vida inteira, perdeu de uma vez, até dá para entender. Perdeu a saúde de uma hora para outra, até dá para entender. Sabe o que esse homem falou? Nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu para lá eu voltarei. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Seja qual for o problema, a situação, a dificuldade, meu irmão, seja a tempestade que for que a gente enfrente aqui nessa terra, tudo passa. Tudo passa. Só não tem jeito depois que morre. Por isso o apóstolo Paulo falou assim, tome o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vou falar muito. Em 2017 foram 11 mil suicídios só no Brasil registrados. 11 mil. Já é a 4ª maior causa de mortes no Brasil. Só perde para doença, e aí é todo tipo de doença. Só perde, em segundo lugar, para violência, homicídios. E terceiro, acidentes de trânsito, acidente de carro, de trânsito, enfim, todo tipo de acidente. 4º lugar, maior causa de morte no Brasil hoje, suicídio. Já é considerado um problema de saúde pública. Ei, para tudo tem jeito. Para tudo tem jeito. Não sei o que você está passando, mas vai passar. Eu vou encerrar dizendo o seguinte. O diabo pega Jesus, leva para um alto monte, mostra os reinos da terra e a glória deles, e diz assim, tudo isso eu te darei, se você me adorar. Está vendo que a intenção de Jesus, do diabo, era fazer Jesus desistir da cruz? Eu vou te dar tudo isso. Imagina que Jesus faz um acordo com Satanás. Tá bom, Satanás, vou desistir da cruz. O diabo ia pegar Satanás, o diabo ia pegar Jesus, ia levar para Roma, ia tirar César de Roma, ia colocar Jesus no trono e falar, pronto, você agora é o homem mais poderoso da terra. Todos os reinos estão debaixo da seu poder, do seu governo, do seu império. Mas sabe o que ia acontecer? Toda a humanidade estaria fadada ao inferno. Jesus podia pecar, sim ou não? Ele podia aceitar a proposta de Satanás, sim ou não? Podia. Mas sabe o que eu acredito? A Bíblia não fala, mas sabe o que eu acredito? Que quando o diabo mostrou os reinos do mundo, a glória deles, e disse, eu vou te dar tudo isso se você desistir da sua missão. Sabe o que Jesus viu? Você. Jesus viu a mim. Jesus viu aqueles que iriam
acreditar na sua morte, no seu sacrifício. Sabe onde é que está escrito isso na Bíblia? Isaías 53. A obra das suas mãos ele verá e ficará satisfeito. Quem sabe não foi nessa hora que Jesus olhou lá no futuro e ele viu a igreja. Quem sabe ele viu a igreja Ágape em São José dos Campos. E quem sabe ele viu você e disse: não, eu não posso desistir. Eu não posso desistir. Sabe qual é uma das batalhas que o diabo usa? Uma das propostas é a glória do mundo, é a glória dos homens. Quantos e quantos cantores começaram a cantar na igreja, louvaram a Deus na igreja e começaram a se destacar e receberam uma proposta: vem cantar para o mundo. E eles abriram mão do propósito que Deus havia estabelecido para abraçar a glória dos homens. Tem aqueles programas de reality show de cantores, revelações. Aí o jurado pergunta: como é que você começou a cantar? Aí eu cantava na igreja. Não, eu cantava na minha igreja. E agora está ali buscando a glória do mundo, buscando a glória dessa terra, os aplausos terrenos. Meus irmãos, o diabo vai, eu sempre vou repetir isso aqui, o diabo vai usar o que você tem de evidência, o diabo vai usar o que você tem de destaque, aquilo que você se destaca no meio das pessoas, para colocar uma sementinha de orgulho. De orgulho. Se a pessoa é muito bonita fisicamente, ela olha para o espelho e o diabo fala: nossa, olha aí como é que você é bonita. E a pessoa tem uma idolatria com a beleza, idolatria com o corpo, com a aparência. Seja o que a pessoa tem de destaque, o que a pessoa tem que diferencia ela, o diabo vai usar isso para colocar uma sementinha de orgulho, para dizer: olha, tá vendo? Você prega bem. Olha, tá vendo? Você canta bem. Olha, você faz isso aqui bem. Você é melhor do que os outros. O diabo ele vai usar isso. Sabe por que ele vai usar isso? Porque esse foi o pecado que surgiu dentro do coração dele no céu. Ele disse assim: eu receber ordem? Não. Subirei às mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Não, eu vou estar no pé de igualdade. Não, eu sou muito belo para ficar recebendo ordem. Orgulho. Vamos ficar de pé. Necessidades fisiológicas, os desejos da nossa carne, os desejos, a nossa concupiscência da nossa natureza. Segundo, a tentativa de acabar com tudo, a tentativa de desistir daquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. Deixa eu falar uma coisa aqui muito claramente para você entender. Para você entender, suicídio não tem perdão. A pessoa que tira a sua vida vai passar a eternidade no inferno. E isso está em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo, o qual habita em vós, e aquele que destruir esse templo,
o Senhor o destruirá. Isso fala de segunda morte, lago de fogo. A pessoa vai passar a eternidade no inferno. Então não se engane. Uma das coisas que eu ouço muito por causa dessa onda hoje em dia é: mas quem sabe? Quem sabe, pastor Edmilson, no último segundo, quem sabe? Somos seduzidos pela nossa própria concupiscência. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Terceiro e último lugar, orgulho, a glória do mundo, aquilo que temos de destaque, é aquilo que o diabo vai usar para querer nos fazer pecar. Vamos orar. Feche os seus olhos. Pai, aqui está a tua igreja, Senhor. Oh Espírito Santo, a tua palavra diz em Isaías que a palavra do Senhor não volta para o Senhor vazia, mas ela vem e faz a obra que lhe apraz. Por isso, Espírito Santo, eu quero te pedir, Senhor, para os teus servos, os teus filhos que estão talvez passando em luta espiritual, em tentações na sua vida, talvez tentações na sua carne, talvez tentações aonde o diabo tenta fazê-los pecar para tirá-los da tua presença. Aqueles que talvez estão com pensamentos suicidas, aqueles que talvez estão com pensamentos na sua mente, talvez de acabar com tudo, de terminar com seu sofrimento, mas hoje eles foram alertados, Senhor, do perigo da eternidade, e não importa a luta e o problema que passemos aqui, o que temos de mais precioso é a nossa salvação. Meu Deus, talvez irmãos que estão aqui essa noite, que estejam sendo tentados no orgulho, por algo que fazem bem, por algo que se destacam, e talvez o diabo esteja os tentando com a glória do mundo, com a glória dos homens, com o aplauso das pessoas. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor venha trazer, meu Deus, fortalecimento, que o Senhor venha trazer, Espírito Santo, fortaleza, blindagem espiritual, renovação de forças, para que aquele que está fraco se levante, para aquele que está manquejando se afirme, para aquele que está em trabalho, Senhor, na sua vida, em batalha na sua mente, possa, Senhor, colocar, ó Deus querido, a certeza e a decisão de dizer não para a tentação, de dizer não para o pecado, de dizer não para o mundo. Em nome de Jesus, seja sobre a tua igreja.